Aí a gente entra no último ponto aqui desse relacionamento, que é a legislação. Design, legislação e pessoas. A gente falou dos governos, a gente falou da indústria, agora também da legislação, porque a legislação faz parte do processo, né? Legal design. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de legal design. Quem trabalha ali com questões relacionadas ao direito. Um dos nomes mais conhecidos do legal design no mundo é a Margaret Hagan. Por quê? Porque ela criou um guia muito legal que é utilizado por todo mundo. Todo mundo utiliza como referência todo mundo que trabalha, né, com legal design, Law by Design. E o site é lawbydesign.co. Junto com esses links eu vou mandar também vários outros materiais, mas o que é interessante? A definição que ela traz. O legal design é a aplicação do design no mundo do direito para tornar sistemas e serviços jurídicos mais centrados no ser humano, utilizáveis e satisfatórios. A gente vai falar nesse curso basicamente da parte de aplicação prática de acessibilidade, design inclusivo e afins. Mas eu preciso compreender os cenários. Por quê? Porque às vezes a aplicação técnica é a parte mais simples. Às vezes não. A aplicação técnica é a mais simples de todas com relação à acessibilidade. O que é difícil, se pensar com relação à acessibilidade, é o além do técnico. Como eu exploro outros cenários, tá? Falando ainda desse relacionamento da linguagem simples, né? Teve uma matéria em 20 de 10 de 2022, da Veja, fim do politiquês, Nova Zelândia aprova a lei de linguagem simples. A medida exige que funcionários públicos usem linguagem de fácil compreensão para melhorar a acessibilidade para todas as camadas da sociedade. Tá? Aqui no Brasil a gente já tem alguns direcionamentos sobre a facilidade e clareza da informação, mas não nesse nível. Talvez em algum momento a gente tenha também. E o que é interessante é que eu consigo facilmente associar com um dos critérios da WCAG. A WCAG, que a gente vai falar na nossa segunda aula, na nossa próxima aula, é composta de 78 critérios de sucesso, atualmente falando. 87 na versão 2.2, mas a gente vai falar isso na aula. Mas atualmente são considerados 78 critérios. Entre esses critérios, um deles é o critério nível de leitura. E, por sinal, é o que eu mais gosto. O resumo dele é: caso um determinado conteúdo seja tão complexo a ponto de uma pessoa com ensino fundamental completo não ser capaz de entendê-lo, será necessária a sua revisão ou a utilização de conteúdo complementar que facilite a sua compreensão. Basicamente, as pessoas que estão saindo do ensino fundamental precisam compreender o conteúdo. Se elas não compreendem, a gente precisa melhorar esse conteúdo. Existem ferramentas que a gente consegue validar esse tipo de processo, e eu vou mostrar isso também na aula para vocês. Daí a gente entra na LBI, já que a gente falou da legislação, então a Lei Brasileira de Inclusão, né, e que trata de diferentes aspectos relacionados à inclusão de pessoas, principalmente pessoas com deficiência nesse cenário específico, né? Eu acredito que a legislação poderia ampliar esse cenário, mas isso vai para uma discussão bem mais longa. Nesse caso aqui, a Lei Brasileira de Inclusão, é importante a gente lembrar que praticamente tudo começa por conta da legislação. Muitas empresas lidam com acessibilidade só por conta da lei. Queiramos ou não, gente, o fato da gente ter tido, né, o EMAG ou outras definições forçaram órgãos governamentais a trabalhar com a questão da acessibilidade. Se você não tem esse direcionamento, você não vai priorizar a atividade. Por quê? Porque você vai acreditar que aquilo não está sendo importante para a informação e uma série de outras questões. Aqui são curiosidades, tá? A Beyoncé, em 2019, teve o site multado, beyoncé.com. Por quê? Porque a Mary Connor, deficiente visual, fã da Beyoncé, não conseguia utilizar o site. Quais eram os problemas do site? Menus inacessíveis, links inacessíveis, vídeos inacessíveis, imagens sem descrição, navegação por teclado não funcionava e uma série de problemas comuns que a gente encontra em diferentes sites por aí. Beyoncé em 2019. Apple em 2018. Tá? A Imelda Mendes, mais um coletivo de pessoas, processou a Apple porque elas não conseguiam utilizar. E quais eram os problemas do site? Imagens sem descrição, textos sem redimensionamentos, formulários sem labels, captchas inacessíveis, PDFs inacessíveis e uma série de outros problemas parecidos. Qual que é a diferença da Apple para a Beyoncé? A Beyoncé até hoje tem um site inacessível.
A Apple, ela se tornou referência em acessibilidade e ela traz diferentes contextos, a gente vai falar mais sobre isso em outros momentos. Tá? Eu vou usar bastante o site da Apple como exemplo, poderia usar aplicativos também, a gente pode ir discutindo isso durante as aulas. Tá? E o último caso aqui, curioso, é da Domino's Pizza. Tá? A Domino's Pizza, o que aconteceu? Aqui é um caso emblemático porque em setembro de 2016, Guilherme Robles, ele tentou fazer o pedido de uma pizza, também é uma pessoa com deficiência visual, e ele não conseguiu fazer o pedido, entrou em contato com a pizzaria, reclamou, enfim, ele acabou processando. Qual que é o ponto aqui? Desde 2016, a Domino's, eu ia falar Pizza Hut, na verdade, a Domino's Pizza está tentando comprovar na justiça que eles não precisavam ter o site acessível na ocasião por conta da legislação que não determinava todos esses processos e afins. Tem algumas questões específicas ali na ADA, né, na lei dos americanos com deficiência, que é quase parecido ali com a nossa LBI, e tinha uma questão fundamental de que a legislação anterior, a antiga, antes da mudança, né, que eles tiveram uma mudança, se eu não me engano, em 2018, não trazia os contextos importantes e necessários. E é esse o ponto de definição. Mas, gente, o valor que eles estão gastando com advogados, eles já tinham resolvido todo o processo. É óbvio, o Guilherme Robles já ganhou todas as instâncias, se eu não me engano. É muito fácil, se vocês colocarem Accessibility Domino's Pizza, vocês vão achar vários artigos relacionados a isso, alguns falando positivamente, outros negativamente, uma série de outros fatores, mas o fato é que não faz sentido a empresa estar discutindo até hoje com a pessoa, né, sendo que poderia estar usando esse dinheiro para alguma coisa mais prática de fato. Aqui é um dado curioso também, mas não atual. Existe um relatório do Digital Accessibility Trends, que é da Level Access, é uma consultoria também norte-americana, e esse relatório é de julho de 2019. Não teve uma atualização, porque a gente teve a pandemia e tudo mais, e os dados acabaram sendo um pouco perdidos. Mas o que é interessante? A quantidade de processos relacionados tanto à legislação original, quanto especificamente falando das questões relacionadas a sites, né? Sites não acessíveis. E há uma evolução, pelo gráfico que está sendo demonstrado aqui, de 2013 havia 2.722 processos, em 2020 havia uma ideia de ter 17.020 processos. Se a gente classificar isso em número de horas, dá um processo a cada meia hora, basicamente. Eu fiz essa conta, né? Então é processo pra caramba relacionado à acessibilidade e isso vai ser sempre aumentado, tá, gente? Aqui no Brasil eu não consegui dados parecidos, eu tentei ver com o pessoal do Jus Brasil. Vocês que trabalham com esse cenário, se vocês tiverem dados mais relevantes aqui que possam também contribuir com a minha própria pesquisa, é interessante, mas é muito difícil porque a classificação dos processos não é igual ali como acontece ali na legislação americana. Então, mas independentemente de dados ou números, o fato é que cada vez mais vai acontecer processos e a gente não deveria estar atrelando as nossas alterações relacionadas à acessibilidade ao processo de compliance, porque enquanto isso é feito, a gente não evolui naquela pirâmide, né? Você ainda está no item da exigência, basicamente. Mesmo com a legislação, o caminho ainda é bem longo, tá? E aí a gente tem alguns dados relevantes aqui. Menos de 1% dos sites no Brasil são acessíveis. No mundo, menos de 3% ou apenas 3% dos sites possuem acessibilidade aceitável. Esses dados, o primeiro dado é levantado pelo pessoal do Movimento Web para Todos. Eles fazem uma pesquisa anual e as últimas 2019, 2020 e 2021 e a gente tinha menos de 1%. Então a evolução foi bem pequena. No 2019, 0,61%, 2020, 0,79%, 2021, 0,89%. Já no mundo, essa pesquisa ela é feita pela WebAIM, pelo escritório que eu havia comentado anteriormente, consultoria também, e eu peguei os mesmos anos. Tá? A WebAIM já tem uma versão mais atualizada deste ano, mas os dados também foram bem
não foram tão relevantes assim a alteração. Então, em 2019 era 2,2% dos sites, 2020 2,6% e 2021 3,2% dos sites que possuem uma acessibilidade aceitável, tá? Do ponto de vista técnico, isso é importante dizer. E essa lembrança é fundamental porque a parte mensurável através de ferramentas, como que é feita essa análise? Essa análise é feita através de ferramentas automatizadas. A gente vai utilizar algumas delas na nossa quarta aula, tá? E em alguma outra aula também, ao vivo, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso. Mas essa é a parte mensurável, que a gente consegue medir de fato e só a parte técnica a gente consegue fazer isso. E quanto é essa porcentagem? 35%, que representa justamente a estrutura técnica do seu site e o código semântico do seu site. Aquilo que está fazendo sentido para computadores, basicamente, e para os sistemas. O restante, 65%, é a parte não mensurável através de ferramentas. Vai depender de uma análise manual. Daí entramos com a análise heurística, que a gente vai ver na nossa terceira aula. E a análise heurística também ela não é 100% assertiva, porque depende muito do conhecimento da pessoa que está fazendo a avaliação, mas a gente consegue ver muito mais coisas do que a parte técnica enxerga. E aí a gente tem que trabalhar esses 65%, eles representam o quê? A arquitetura de informação, o design de interação dos elementos, que a gente vai falar bastante disso, o comportamento, a usabilidade e principalmente o conteúdo. Como a gente está montando esse conteúdo de uma forma assertiva para todas as pessoas. Todos esses pontos aqui são os que representam de fato experiências inclusivas e acessíveis, tá? Os 100% dos pontos, na verdade, não apenas esses, né? Que esses 65% é a parte que normalmente você não enxerga através de ferramentas e vai depender de uma especialização técnica. E daí que entram os contextos adicionais. Um dado muito interessante aqui, já que a gente está falando de dados, né? Em 30 de setembro de 1996, Jacob Nielsen, para quem nunca ouviu falar dele, ele é uma das principais referências que a gente tem no design. Ele é o que, junto com o Ralph Knowledge, ele criou as heurísticas de usabilidade. Ele não criou as heurísticas a gente já tem há muito tempo. Ele criou as heurísticas de usabilidade de sistemas e até hoje é bastante utilizado as heurísticas para todos os cenários. A gente vai utilizar o conhecimento do Jacob Nielsen das heurísticas de usabilidade, mas para falar de acessibilidade. Mas o que é interessante nesse artigo que ele trouxe de 96? Ele escreveu um artigo chamado o seguinte, a Design Acessível para Pessoas com Deficiências. E o começo do artigo, o primeiro parágrafo, começa exatamente assim. Tornar a web mais acessível para pessoas com deficiências é, em grande parte, uma questão de usar HTML da forma como ele foi planejado, codificar significado ao invés de aparência. O que é relevante aqui, gente? O HTML5, que é a versão que a gente utiliza atualmente do HTML, ele só foi publicado em 2008. Até 2008, a gente tinha variações ali do HTML. Só que o que acontece? Desde a sua versão 1.0 de 2004, quando Tim Berners-Lee criou a linguagem, na verdade ele criou antes disso, né? Ele distribuiu publicamente o HTML, foi quando a internet começou a chegar para todas as pessoas de fato. Desde então, desde aquela época, o HTML já era acessível, já era modular, já era para ter sido utilizado da forma adequada. No meio do caminho, a gente descobriu alguns atalhos. Eu fui uma das pessoas, por exemplo, que utilizava tabelas para construir layouts. Tá? A gente não deveria ter feito isso. Né? As tabelas elas servem para dados tabulares. Mas o que acontece? Para quem não está familiarizado com essa época ou não sabia dessa história, basicamente a gente utilizava tabelas e as suas células para posicionar elementos visuais. E aí ficava tudo encaixadinho, bonitinho. Visualmente falando, estava ok. Mas por trás do código era um trabalho ali que não tem nem um adjetivo para falar sobre aquilo. Na verdade tem, é que eu não quero falar. E aí o que acontece? Quando a gente
evolui o cenário, a gente passou para um determinado momento a desenvolver sites que a gente chamou bastante de tableless, ou seja, era menos tabelas. A gente desenvolvia seguindo os padrões teoricamente mais assertivos. O que eu quero trazer com isso? Isso é óbvio para quem trabalha com sistemas, mas, poxa, se desde 1996 a gente já fala disso, por que hoje, em 2023, a gente só tem menos de 1% dos sites no Brasil com acessibilidade e no mundo 3%? Temos um outro problema, né? Então, a gente precisa identificar qual é esse problema. Na verdade, eu sei qual é o problema. A capacitação técnica das pessoas envolvidas nos projetos mesmo e a cobrança, né, por tudo ser feito para ontem, né? E aí a gente vai juntando vários cenários. Tim Berners-Lee, já que eu citei ele, criador da web, e em 97 ele disse uma frase num evento sobre acessibilidade que ficou conhecida praticamente no mundo todo e até hoje ela é replicada. E eu estou replicando aqui nesse momento. O poder da web está na sua universalidade. O acesso por todas as pessoas, independentemente de suas deficiências, é um aspecto essencial. A palavra que eu gosto de frisar nessa frase dele é a palavra acesso. Acessibilidade independe de hardware, de software, de idioma, de local ou de capacidade. Quando a gente começa a entender esse cenário, você fala assim, caraca, a gente está falando disso há muito tempo, e por que a gente não está aplicando no dia a dia? E existem vários motivos para isso acontecer, mas a gente precisaria entender que a gente precisa focar na parte técnica, mas muito além da parte técnica é de fato o planejamento e estratégia de tudo aquilo que a gente está trazendo. A acessibilidade independe de hardware, de software, de idioma, de local, de capacidade. YouTube, por exemplo. Hoje eu posso assistir um vídeo no YouTube em russo ou grego, mesmo sem entender uma palavra de russo ou grego. Eu habilito as legendas do vídeo, né? Ele já vai fazer uma legenda que o ideal é uma legenda manual, né? Só que dá um trabalho, é um processo um pouco mais complicado, mas você pode estar trazendo as legendas de forma automatizada, pelo menos para ajudar as pessoas ali que não compreendem a informação ou não ouvem a informação. E o YouTube ele te disponibiliza a tradução, né? Então você pode traduzir aquelas legendas para diferentes cenários. E aí você consegue assistir um vídeo em russo ou grego. Eu mesmo vejo vários vídeos em outros idiomas que eu não domino através dessas legendas automatizadas. Isso é acessibilidade, praticamente na essência. Um pequeno problema relacionado aos números, que eu havia comentado anteriormente que eu ia apresentar isso, né? E aqui já é praticamente a nossa última parte aqui da aula, porque depois disso eu mostro alguns exemplos práticos, tá? Um pequeno problema relacionado com os números. Talvez você já tenha ouvido falar que aproximadamente 46 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. E esse número se reflete na porcentagem de 23,9% da população do Brasil. 24% ou quase um quarto da população. Esse dado é corriqueiramente repassado para diferentes cenários. O que não é levado em consideração nesses dados do censo do IBGE de 2010 é que ele não leva necessariamente em consideração deficiências cognitivas na pesquisa e ele era meio que opcional, era uma pergunta opcional, não era uma pergunta diretamente feita pela pessoa que estava ali pesquisando. Dependendo do contexto do cenário, era uma pergunta direcionada ou não. Por quê? Porque era uma opção, né? Isso estava claro. E onde isso está documentado? Na própria documentação do censo das ocasiões anteriores, mas eu já vou chegar nela. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem até comparativos, como por exemplo, se no Brasil 46 milhões ou 23,9% das pessoas possuem algum tipo de deficiência. Isso equivale à população inteira da Argentina, que é 43 milhões, ou da Espanha, que é 46 milhões. Se a gente olhar os números dessa forma, você fala, caramba, realmente, é gente pra caramba, um quarto da população que não é atendido. E esses dados sempre são trazidos pra gente. Só que o meu ponto aqui, e o que eu costumo fazer nas minhas palestras e apresentações e aulas como essa, é mostrar para as pessoas que se a gente continuar levantando somente esses números sem necessariamente entender motivos, razões e consequências de tudo isso, você não vai conseguir
atingir de fato o objetivo que a gente quer atingir, que é fazer com que as pessoas invistam dinheiro, né, nos negócios. Quem determina as ações de produtos ou serviços são investidores ou os próprios governos. O governo é um investidor de certa forma nesse cenário. Se você não consegue convencer essas pessoas, você não vai ter investimento para você seguir adiante. Se você não tiver esse investimento, você não vai seguir adiante e não vai estar na sua meta e você não vai querer fazer, porque você não vai tomar seu tempo para fazer uma coisa que não está na meta e que não vai te dar lucro depois. Uma coisa é consequência da outra, gente. Houve uma mudança nos números, né? O IBGE, né, fez essa mudança em 2018. Ele seguiu as recomendações internacionais, a própria ONU, né, e a forma como é classificada a questão das pessoas com deficiência em todas as partes do mundo foi representada aqui no Brasil também. E esse corte, né, aconteceu, fez com que os números oficiais de pessoas com algum tipo de deficiência caíssem de 23,9% para 6,7%. Por quê? Porque está sendo levado em consideração apenas as deficiências severas, né, e diferentes outros tipos. E não era muito opcional, tinha várias questões ali fundamentadas que fez com que o corte reduzisse drasticamente esses números. Tudo isso é discutido em diferentes cenários. O que eu estou mostrando aqui agora é um print do portal Diversa, né, e o título: IBGE constata 6,7% de pessoas com deficiência no Brasil com nova margem de corte. Isso foi de 2018. O livro publicado em 2018 também do próprio IBGE, Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais, traz todos esses contextos de forma detalhada, gente. O link para o livro eu também mando para vocês com o material de referência da aula, mas 2 capítulos específicos dessa documentação eu indico a leitura. Indicadores sobre idosos, desafios diante do envelhecimento populacional, e o outro, os desafios para a produção de indicadores sobre pessoa com deficiência, ontem, hoje e amanhã. Nessa parte, eles explicam detalhadamente todos os processos necessários para a compreensão dos números. E aí a gente começa a perceber que faz sentido o tal do corte, né, que muitas pessoas criticaram. Mas é porque não é um corte por simplesmente a gente quer que o número seja menor. Não, é porque faz sentido para seguir a padronização mundial. No panorama, né, algumas informações importantes, né, a origem do censo e como que ele é realizado desde 1872. Eles fazem comparativos específicos com as próprias CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Isso daqui, inclusive, criticado, porque foi traduzido como a palavra disability foi traduzido como incapacidade. O Romeu Sasaki, ele tem um texto muito legal falando sobre isso, que eu também deixo nos materiais de referência de aulas, que ele fala da crítica dessa questão. Por quê? A provocação é assim: será que as empresas estão contratando pessoas incapacitadas ou as empresas estão contratando pessoas com deficiência? E a CIF, né, a determinação, né, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, ela segue padrões internacionais, só que a tradução não seguiu, né, arrisca esses padrões e colocou a palavra incapacidade ali, que é bem criticada. O panorama ele também leva em consideração as diferenças nas pesquisas, ou a forma como as pesquisas são realizadas, e o que é a recomendação internacional. O grupo de Washington, que é basicamente a organização, né, que realiza essa fusão, né, da forma como os dados e as estatísticas são relacionados, principalmente com pessoas com deficiência, é o que determina a forma como todas as partes do mundo ou todos os países podem trabalhar com essas questões. Eles trazem ferramentas muito bacanas e muito simples de serem utilizadas, inclusive dicas na tradução dos materiais, justamente para evitar qualquer tipo de interpretação incorreta nos dados. Dessa forma, a gente consegue ter um número bem parecido para todas as regiões do mundo. E o panorama ele também fala das diferenças de classificação para diferentes tipos de pessoas com deficiência. Deficiências visuais, deficiências auditivas, motoras, cognitivas. No caso do corte, né, então o gráfico, isso daqui é um print do próprio panorama.
o gráfico reduziu muito, né? Então era de 23,9 para 6,7 a linha de corte. E aí quando você separa, né, os diferentes tipos de deficiência, o único que não sofreu alteração, eles ainda chamam de deficiência mental no panorama, só que o nome adequado é deficiência intelectual, deficiência ou deficiência cognitiva, e não se usa mais mental. Mas no gráfico eu tirei um print diretamente, então ainda se utiliza ali naquele período. Números sempre vão ser importantes, tá, gente? É importante a gente dizer isso. Eu estou mostrando aqui alguns aspectos interessantes para a gente fazer o comparativo, mas os números não deixam de ser importantes. Eu preciso dos números para fazer o cruzamento de informações adequadas e fazer com que as pessoas compreendam a informação e invistam naquilo que eu quero transmitir, né? E aí, trazendo um paralelo sobre isso, segundo o portal de dados de tecnologia assistiva da OMS, da Organização Mundial de Saúde, há 2,5 bilhões de pessoas no mundo que precisam de recursos de tecnologia assistiva. Ainda no mesmo gráfico deles, né, na mesma documentação, a estimativa é de que até 2050 esse número aumente para cerca de 3,5 bilhões de pessoas. Quando a gente pega esses dados que são bastante relevantes e a gente cruza com outras informações, e eu peguei ali de referências que eu já tinha, que é da Fundação Tyler Schrank, de Washington, nos Estados Unidos. E o que acontece? Essa fundação é uma fundação especializada em promover a distribuição de tecnologias assistivas para as pessoas. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos. E o que é interessante? Eles trazem um dado relevante. Apenas 1 em cada 10 pessoas que precisam de tecnologia assistiva tem acesso a ela. Aqui a gente começa a fazer uma fusão dos dados e ver o quanto as políticas públicas podem influenciar fortemente nessas questões e o quanto há um cenário grande aí para as empresas trabalharem com relação ao que precisa de fato ser feito quando focado exclusivamente nas pessoas com deficiência. E agora a gente vai falar sobre a criação de barreiras sem perceber, né? Tipo, aqui já é uma breve introdução para a WCAG. O conteúdo principal, né, da aula 1 foi tudo aquilo que eu apresentei até agora, tá, gente? E agora, nesses minutos finais de apresentação, eu vou mostrar só alguns exemplos práticos, só para vocês terem já uma percepção do que vem por aí na próxima aula, que a nossa próxima aula é da WCAG. Eu vou mostrar como a gente relaciona, né, coisas que a gente faz no dia a dia com coisas que a gente deveria aplicar ou saber aplicar e às vezes não sabe, por mais simples que ela seja. Vou começar com um exemplo de links. Links é algo que a gente utiliza no dia a dia, tá? Links a gente utiliza no tempo todo no desenvolvimento de um site, de uma aplicação. Então, vamos ver esse cenário aqui, ó. Clique aqui para fazer o download do PDF, é uma primeira frase. Se você ainda não é cadastrado, clique aqui para fazer o cadastro, uma segunda frase. Perdeu sua senha? Clique aqui para recuperar, é uma terceira frase. A gente tem basicamente 3 frases aqui, né, que são comuns e que a gente poderia aplicar em qualquer tipo de projeto digital. Se a gente imaginar um cenário, o contexto, que normalmente a gente vê nos sites por aí, qual palavra seria o link, de fato, para a pessoa baixar? Exatamente o conjunto de clique aqui, e que está em azul. A única questão de diferença aqui entre o link e o texto é justamente a cor dessa palavra. E aqui começa o primeiro problema, porque a acessibilidade ela precisa ser adequada de forma visual. Esse é o tipo visual e também técnica do ponto de vista não visual. Nesse cenário aqui, uma ferramenta automatizada não identificaria, por exemplo, o problema no clique aqui. Daria para fazer essa verificação? Daria, mas normalmente você acaba não trazendo esse contexto e aí você vai gerar uma dificuldade na aplicação, porque na teoria você vai passar uma ferramenta e vai perceber que na ferramenta você teve uma nota máxima ou quase nota máxima. E aí você vai falar, estou bem com a acessibilidade, mas você não está, porque tem os outros 65% que não são validados através de uma ferramenta. Esse é o tipo de funcionalidade, por exemplo. Se a gente imaginar uma pessoa com algum grau de daltonismo, por exemplo, uma pessoa com protanopia, ela enxergaria a frase mais ou menos parecida com o que vocês estão vendo agora.
Ao invés de estar azul, ele tem um cinza, chumbo, muito próximo do preto. Consequentemente, você tem uma dificuldade na percepção de onde é link e de onde é texto. Isso chega a ser um problema impeditivo? Claro que não. Ele é um problema que causa um desconforto. E isso a gente vai ver na quarta aula, que é na quarta não, na nossa quinta aula, na nossa última aula, que é justamente onde a gente consegue determinar o que é um problema crítico e o que é um problema que eu posso deixar para depois. O que é um problema que eu preciso resolver de fato naquele momento e o que é um problema que eu posso colocar ali num backlog para resolver depois de um tempo, porque pode trazer outros cenários também. Aí você determina as priorizações e o nível de criticidade do seu problema, mas de qualquer forma continua tendo um problema. Se o nosso objetivo é aumentar a qualidade, a gente tem que pensar em todos os cenários. Como que eu resolveria aqui? Tão simples quanto isso que vocês estão vendo agora. Coloquei o sublinhado, ou melhor, não deveria ter removido o sublinhado dos links. Percebam que, se vocês não lerem as frases e apenas baterem um olho rapidamente na interface, consequentemente vocês conseguem continuar, você tem uma percepção muito rápida, né? O cérebro faz uma associação muito rápida de onde é link e de onde é texto. O contrário aqui também é válido, tá, gente? Porque você não deveria destacar textos com sublinhado. A pessoa vai pensar que aquilo é um link e vai tentar clicar. Tenho certeza que vocês já devem ter passado por uma experiência parecida com isso. Por quê? Porque já faz parte de um padrão visual o sublinhado estar relacionado a um link, é um padrão da internet. São convenções que a gente já está acostumado e habituado. Quando você remove essas convenções, você fatalmente começa a ter problemas de interpretação de informação. E nesse cenário a gente resolveu do ponto de vista visual. A pessoa que está enxergando a tela e lendo a frase, está tudo bem. Melhorou para ela. Então, independentemente da cor, aqui poderia ser rosa, roxo, amarelo, cinza, o fato de você ter o sublinhado já ajudou bastante a pessoa a ter a percepção de onde é link e onde é texto. Mas e a pessoa que não está enxergando? A pessoa que não está enxergando vai navegar aqui por algum contexto. Vamos pensar que a pessoa chegaria navegando nesses elementos pela tecla Tab. Por que vamos pensar? Porque a navegação por quem não enxerga ocorre através de diferentes teclas de atalho e a gente vai ver isso nas aulas ao vivo. Mas, basicamente, a tecla Tab seria a principal tecla de navegação entre os itens clicáveis numa interface, né? Porque o Tab não navega por itens não clicáveis, não interativos. Se a pessoa chega nessa tela, o que vai acontecer? Ela vai ouvir, clique aqui link, clique aqui link, clique aqui link. Tá, mas clique aqui para fazer o quê? Né? Aí ela vai ter que utilizar outras teclas de atalho para chegar no contexto das frases e dos textos que estão em volta. E mesmo assim ela talvez não consiga perceber que o texto se referia àquela frase. Na maior parte dos casos ela vai conseguir, mas em alguns casos não. E aí que entra, né, o cenário completo. Poxa, Salles, então como que eu resolvo o problema? Tão simples quanto isso que vocês estão vendo agora. Eu trago o contexto do link diretamente no próprio link através de uma frase completa e não apenas da palavra saiba mais ou clique aqui. Então percebam que na primeira frase eu mudei o contexto. Agora temos um conteúdo muito importante para disponibilizar para você, então faça o download do nosso e-book em PDF. O outro cenário é, se você ainda não é cadastrado, crie sua conta. E o último, esqueci minha senha. Eu estou achando que tem texto demais nessa tela. Vamos arrancar o texto fora? Sobraram uns links. Continua fazendo sentido para vocês que estão enxergando? Faça o download do nosso e-book em PDF. Crie sua conta, esqueci minha senha. Continua fazendo sentido também para quem não está enxergando, tá? Porque agora a pessoa vai chegar nesse ponto e vai ouvir a informação adequada. Perceberam que a diferença que faz quando você trabalha com links assertivos e diretamente para o conteúdo? E aqui tem um bônus, né? O bônus é para quem trabalha com SEO, Search Engine Optimization. Por quê? Porque além desse cenário estar sendo representado e facilitando a vida de quem está enxergando, de quem não está enxergando, vai indexar melhor no Google ou em ferramentas de busca. Por quê? Quando você tem um monte de clique aqui na tela, entra em conflito com o outro. A partir do momento que você tem um direcionamento, o Google consegue identificar a relevância daquele link e, consequentemente, vai dar uma prioridade para aquela informação. Quando eu trabalhei no Itaú,
no período que eu trabalhei no Itaú, eu ajudei o time de marketing a corrigir alguns problemas relacionados a isso. Então, essa, por exemplo, era uma das páginas principais, é um print de uma das páginas principais do passado, se eu não me engano, ali 2018, 2019. E a gente tinha 4 produtos específicos na homepage do Itaú. Conta corrente, cartões, boletos e renegociação, por exemplo. Percebam os links que estão ali embaixo. Conta corrente, abra sua conta. Cartões, conheça os cartões. Boletos, acesse seus boletos. Renegociação, renegocie agora. Basicamente, como isso seria feito antigamente? Conta corrente, saiba mais. Cartões, saiba mais. Boletos, saiba mais. Renegociação, saiba mais. E eu tenho certeza que vocês identificam muito saiba mais ainda na internet em diferentes aspectos por aí. Tá? Então, nesse cenário aqui, a gente está contemplando diferentes aspectos, gente. O aspecto visual da informação, que normalmente o designer está pensando na organização dessa tela. O aspecto de construção, porque isso tudo tem que ser construído de uma forma semanticamente correta, né? Então o desenvolvedor vai ter que aplicar de uma forma correta. O aspecto de conteúdo, né? Se vocês tiverem, normalmente algumas equipes têm os UX Writers, né? Ou as pessoas que estão focadas ali no texto, né? Que vai ser mais assertivo e direcionado para a experiência das pessoas. Então, isso vai ter que ser implementado em um manual de boas práticas de como implementar adequadamente os links para direcionar a pessoa. E isso está resolvendo o problema também da indexação, como eu comentei. Só que isso está envolvendo diferentes cenários. O designer, o desenvolvedor, o conteudista, e enfim. E aqui também vai afetar a pessoa que está publicando conteúdo, porque a pessoa que está publicando conteúdo através de uma outra ferramenta precisa entender esses cenários, porque se a pessoa não entender, ela vai colocar clique aqui, independente das regras que estejam aplicadas. Perceberam que só com um mero link, né, a gente consegue discutir profundamente a questão de acessibilidade, até que ponto a gente consegue ir? É sobre isso que a gente vai falar no curso, gente. Tem vários outros cenários que eu poderia estar apresentando, mas eu só não vou apresentar porque a aula já está bem longa e a gente chegou no limite da aula, e todos os exemplos adicionais eu vou trazer na próxima aula ao vivo, que é justamente a aula de WCAG. Só para vocês entenderem o cenário dos critérios que estão relacionados a esse exemplo que eu acabei de mostrar de links, dos 78 critérios da WCAG, 3 deles são afetados. Utilização de cores, finalidade do link em contexto nível A, finalidade do link apenas link nível AAA. Aqui eu já consigo explicar, por exemplo, a diferenciação dos níveis de criticidade. Tá? Todos os critérios da WCAG, cada um deles tem um nível de criticidade diferentes, níveis A, níveis AA e níveis AAA. O que determina a sua aplicação prática é o quê? É o benefício que eu tenho ao aplicar o critério, a facilidade de aplicação do critério, os processos relacionados e o que eu estou contemplando na aplicação, e isso determina se ele é A, AA ou AAA. Para fins legislativos, a nossa legislação LBI não classifica que você precisa seguir A ou AA. Isso é um padrão internacional. Então a gente sabe que para você ter uma assertividade mínima aceitável, eu preciso atender todos os critérios dos níveis A e também AA. O AAA ele entra como se fosse numa qualidade superior, mas não deveria ser pensado dessa forma, mas é como acontece no dia a dia. A utilização de cores é o exemplo de eu trabalhar, por exemplo, com sublinhado no link. Eu não devo ter apenas cores identificando elementos importantes na minha interface. E qual que é a diferença principal dos outros dois aqui, então? Quando a gente pega o critério 2.4.4, finalidade do link em contexto, aqueles cliques aqui que vocês viram nas frases não estavam não acessíveis, eles estavam não compreensíveis. Tá? Quando a gente começa a entender que essa não compreensão está atrelada com o contexto, por exemplo, clique aqui, mais a frase do lado, dentro de um contexto, estava atendendo a situação. A gente está atendendo o critério, só que ele não está tão compreensível assim. Quando a gente consegue trabalhar a finalidade do link apenas com o link, sem o contexto, sem a frase, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês, eu arranquei a frase fora e sobraram os links. A gente está atendendo o critério nível AAA 2.4.9. Obviamente, quando atende esse, o 2.4.4 automaticamente já está atendido. É dessa forma que a gente vai trabalhando com a WCAG, gente.
Eu vou trazer vários exemplos nas próximas na próxima aula principalmente, e todos os exemplos eu vou fazer essas associações dos critérios da WCAG com tudo aquilo que a gente precisa transmitir de informação para os nossos produtos e serviços. Essa aula eu encerro com uma frase da Leone Watson. Exatamente como eu comecei a aula praticamente com uma frase da Leone Watson, eu vou encerrar a aula com uma frase da Leone Watson também. Se você quer um conselho, eu diria para pensar na qualidade das coisas que você está projetando. Queremos que as pessoas usem nossos sites e aplicativos, então crie projetos com os quais você se importa. Dar a mínima atenção para o que você está construindo e para quem está construindo é tudo sobre o que significa acessibilidade. A gente precisa pensar mais na qualidade dos nossos produtos e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, gente. Obrigado, e eu espero que essa aula tenha trazido clareza o suficiente sobre os fundamentos da acessibilidade e sobre como a gente deve entender o que de fato é a acessibilidade num contexto mais amplo da palavra. Espero vocês nas próximas aulas. Até lá!